Deus proveu o Espírito, entrego por ímpeto. Deus proveu o fogo, eu o sacrifício. Paz do Senhor, meu povo. Alguém aí? Deus proveu o Espírito. Paz do Senhor, vamos entrando. Mais uma live para a glória de Deus. Paz do Senhor, Júlis. Paz do Senhor, Gardênia. Vamos entrando. Paz. Mais uma live cheia da presença do Senhor Jesus. E o tema de hoje é como levar as crianças à presença do Espírito Santo. Vai compartilhando aí já essa live com os amigos. Paz do Senhor. Como é bom ter vocês aqui, a companhia de vocês. Temos aqui a parte do Senhor algo a entregar nesta tarde. Glória a Deus. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. Glória a Deus. Já vai pegando aí caneta, papel. Vai pegando aí um lencinho. Se dá vontade de chorar na presença do Espírito Santo. Eu tô aqui com o meu preparado, ó. Só para enxugar aqui as lágrimas, que a tia Hélida chorona, viu? Tia é sensível ao Espírito Santo. Pegando aqui também, já sua aguinha, deixa aí do lado. Vai ser bênção. E nós não vamos nos prolongar. Vamos já começar, porque a gente tem muita coisa a passar. Glória a Deus pela vida de vocês que estão aqui conosco. Vai colocando aí, gente, a paz do Senhor a todos. Vai colocando aí da onde vocês são, qual cidade vocês são. É muito importante a gente saber, né? De onde vocês são, para a gente se conhecer melhor. Saber onde nós estamos alcançando aqui com essa palavra. Estão me ouvindo direitinho? Glória a Deus, aleluia. Gente, nós vamos dar início, tá bom? Com uma oração. Vamos dar início com uma oração. Eu quero convidar a todos vocês para a gente se conectar agora aos céus em oração. Glória a Deus, Curitiba, Júlis, paz do Senhor amada, Simone, seja bem-vinda. Vai colocando aí de onde vocês são, de que cidade vocês são. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração enquanto o pessoal vai entrando aqui na nossa live, vai chegando. Vamos elevar o nosso pensamento aos céus. Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma live, por mais este momento que o Senhor nos concede, de estarmos reunidas aqui, Senhor. Todas as pessoas que entrarem neste momento, que sejam alcançadas com uma palavra no coração, que sejam renovadas, que sejam aquecidas pelo Espírito Santo, e que, Senhor, nesta live o Senhor traga resposta aos corações, o Senhor traga ânimo, renovo, e que sejamos canais aqui na terra do Espírito Santo para agir de forma poderosa, alcançando a vida das crianças com transformação, com cura, com renovo, e que estejamos debaixo da tua vontade, do teu querer, e tudo seja para a tua glória, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode dizer um amém. Quando você diz amém, você diz assim seja. Você concorda com esta oração. Aleluia. Glória a Deus. Pessoal, vamos direto ao tema. Não vamos, prolongar. E eu quero a participação de vocês aqui comigo hoje. A tia Hélida quer compartilhar com vocês aqui um pouquinho dos ensinamentos que Deus tem nos proporcionado, das experiências com Cristo. Seja bem-vinda, Simone. Vai entrando, vai colocando aí de que cidade vocês são, tá bom? E vamos iniciar com... Eu separei aqui 3 tópicos hoje sobre como levar as crianças à presença do Espírito Santo. Essa live é para quem é pentecostal, viu?
A tia Hélida é pentecostal, nasci na Assembleia de Deus. E aos 9 anos de idade, eu tive um encontro com esse Espírito Santo. Por isso, hoje estou aqui, podendo compartilhar com vocês o que é a presença dele, como sentir a presença dele e como levar as crianças a esse momento tão marcante, assim como marcou a minha vida. Eu sei que ele pode marcar a vida das suas crianças aí da sua igreja também. Aleluia. Glória a Deus. Carla, seja bem-vinda. Graciele. Vai colocando aí, amadas, qual cidade vocês são, tá bom? Glória a Deus. Meus amores, vamos lá. Peraí, deixa eu prender aqui. Soltou, gente, aqui, peraí. Pronto, minha borboletinha. Glória a Deus. Vamos lá. Separei alguns versículos aqui da palavra do Senhor, que diz assim, lá em Mateus capítulo 3, versículo 11. Se você estiver com a sua Bíblia aí, puder pegar a sua Bíblia para você ir marcando ou vai anotando, tá bom também? Diz assim, e eu em verdade vos batizo, diz João pregando no deserto da Judéia. Diz assim, eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Ele já estava ali anunciando a chegada do Cristo, né? E dizendo que ele, João, estava batizando com água, mas viria aquele que batizaria com o Espírito Santo. Mais na frente, no Mateus capítulo 3, versículo 16, vai dizer assim, assim que Jesus foi batizado, aí já vem o batismo de Jesus, e ele sai da água, naquele momento, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Por isso que muitas vezes nas ministrações nós nos remetemos ao Espírito Santo, né? Com o recurso de uma pomba, mas nós devemos ensinar as crianças, que ali é apenas um visual, mas nós estamos nos remetendo à presença do Espírito Santo. Atos 2, agora já vamos falar aqui no Atos 2, dia de Pentecostes, que é quando esse Espírito Santo, ele está acessível para quem o buscar. Diz assim, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa e os que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Glória a Deus, aleluia. Sejam bem-vindas quem está entrando aí, Sara, Marilã, a paz de Cristo, vai entrando, vai colocando de qual cidade vocês estão conectadas aqui comigo, tá bom? Gente, então vamos lá. O Espírito Santo, ele está acessível hoje para quem buscar a presença dele. Então, como nós líderes, pastores de crianças que estamos na frente desse rebanho, como nós podemos levar o Espírito Santo na vida das crianças? Escute só. Primeira coisa, você e eu precisamos primeiro estar cheios desse Espírito Santo. Precisamos buscar a presença dele. Lideranças, pastores de criança, você que estará aí na frente da liderança de 2023, você já está. Se você quer que as suas crianças sintam a presença do Espírito Santo, tem que começar de você. Tem que começar por você. Por quê? Primeiro, nós somos exemplo para as crianças. As crianças se espelham em nós, no nosso modo de falar, no nosso modo de agir. Quantas vezes a gente prega, a gente ministra, e daqui a pouco a gente está vendo
A criança copiando a forma como a gente fala, como a gente gesticula. Acontece isso com muito com os nossos filhos em casa, não é verdade? Quando a gente vê, eles estão reproduzindo aquilo que a gente falou, que a gente fez. E assim não é diferente no Ministério Infantil. As crianças estão nos observando. Elas estão nos observando ali no dia a dia. Então, temos uma responsabilidade, porque nós somos exemplo para essas crianças. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, nos revestir da presença de Deus em oração, em jejum, na leitura da palavra, na forma de viver, falando, andando. A gente tem que representar Cristo aqui na terra. Então, é uma responsabilidade muito grande, porque nós somos humanos, nós erramos, nós não somos perfeitos, mas nós temos que buscar todos os dias melhorar na presença de Deus. Todos os dias nós temos que buscar viver os princípios de Deus. Então, eu tenho que viver aquilo que eu prego, né? É muito bom a gente dar uma receita de um bolo, mas a gente nunca fez o bolo. A gente não teve a experiência de fazer aquele bolo, de ver ele pronto, saborear, para ver se você conseguiu fazer a receita. Agora, dar a receita é muito fácil. Então, você precisa ser referência para os seus liderados, para as suas crianças. Em oração, em jejum, em palavra, em forma de vivência. Certo? Vamos lá. Quem for entrando, vai colocando aí de que cidade você está nos acompanhando, vai colocando aí seu comentário. Glória a Deus, vai nos ajudando nesta live, vai intercedendo, vai recebendo também da parte do Senhor. Então, repita comigo aí. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Entendeu? Você vai encher de tal maneira na presença de Deus, derramar de tal maneira, buscar de tal maneira, que você vai se transbordar. E quando você transbordar, vai vir como um rio sobre as suas crianças. Você vai ser canal do Espírito Santo na vida delas. Então você vai ter que ter entusiasmo. Você vai ter que mostrar sede para elas de Deus. Porque você mostrando que tem sede da presença de Deus, elas também vão começar a sentir sede de beber dessa água do rio do trono. Elas vão sentir fome do alimento da palavra de Deus. Elas vão sentir vontade de estar na presença do Senhor. Elas vão sentir saudade do culto. Porque elas estão vendo em você essa referência. Amém? Glória a Deus. Sejam bem-vindos, tia Meire, tia Fran. Glória a Deus pela vida de vocês. Vamos lá. Tópico 2. Primeiro, pastores de crianças devem ter um relacionamento diário com Deus. Primeiro, a gente enche para poder transbordar sobre as nossas crianças. Segundo, a mensagem. A mensagem deve ser preparada, porque ela é o momento de oferecer o alimento sólido. A mensagem, ela deve, que você for passar para as crianças, deve ser bíblica, clara e na linguagem das crianças. A paz do Senhor Jesus, tia Meire. JP, seja bem-vindo. Vai chegando aí, gente, vai convidando o pessoal para estar conosco. A mensagem, ela deve ser bíblica, clara e na linguagem da criança. Então, para isso, você vai se preparar, você vai estudar. Eu achei interessante porque na última live, uma tia colocou nos comentários, dizendo assim, tia Hélida, eu não sei se ela tá aqui online comigo agora, novamente. Se estiver, eu já vou aproveitar, usar a sua pergunta para as demais também, que talvez seja uma dúvida de muitas. Ela colocou assim, tia Hélida, é obrigado, né, a líder de crianças saber pregar? Ela sempre teve dúvidas sobre isso, e eu disse a ela o seguinte, que nós pregamos não só com a palavra, mas nós pregamos com a nossa forma de viver, a nossa forma de lidar com as crianças, com amor. A gente cuida das crianças, a gente dá carinho, a gente dá o abraço, a gente... E muitas vezes muitas tias não têm facilidade em ministrar para crianças, né? A palavra, mesmo que seja no culto kids, mesmo que seja ali num momento de encontro com as crianças, na EBD, né? Tem essa dificuldade de transmitir a mensagem da palavra. Mas o Espírito Santo Deus, ele
usa cada um de uma forma, entendeu? Nós não conseguimos ser bons em tudo, né? A gente busca, mas cada um Deus usa numa área. Então, às vezes, você não precisa largar a função de líder por conta disso. Você vai dar o seu melhor naquilo que Deus colocou em suas mãos para você entregar. E você tem uma equipe, você não vai trabalhar sozinha. Então, na sua equipe tem alguém que tem facilidade em ministrar. Então, você vai falar com essa pessoa, você vai, olha, eu preciso de um reforço, eu preciso de uma ajuda nessa área, porque eu tenho um pouco ainda de dificuldade. Então, você vai ser humilde, você vai pedir ajuda e vai ter alguém ali com certeza disposta a te ajudar. E se você tem mais facilidade em confecção de recursos, se você tem mais facilidade na hora do louvor, vai e deixa Deus te usar naquilo que você tem facilidade em exercer e não se acomode, né? Comece a estudar a palavra, comece a praticar, vai aos pouquinhos. Quando você menos vê, você tá ali pregando, sim. Por que não? Né? Deus, ele capacita. Quando a gente tem vontade de fazer, Deus capacita. E aí, o que acontece? Usem recursos visuais para essas mensagens. As crianças aprendem muito com os olhos, é diferente dos adultos, né? Os adultos ouvem e absorvem. As crianças, elas precisam visualizar algo para que elas memorizem. Então, é importante que vocês usem um recurso para chamar a atenção da criança e às vezes você é o próprio recurso, né? Às vezes você pode ser um personagem, você vai usar sua criatividade. Então, você vai pregar sobre Jesus e a tempestade. Então, você pode ser dos discípulos que estava ali no barco e ensinar fazer a voz dos discípulos com medo, a expressão facial. Você vai usar aquilo que Deus te deu, mas você vai fazer com amor, você vai fazer com entusiasmo, com dedicação, sabe? É isso que as crianças esperam de vocês. E aí, gente, olha só, pregue com paixão e entusiasmo e nunca deixe de apresentar para as crianças o plano da salvação, tá? Toda mensagem, se possível, inclua o plano da salvação, porque não tem como você levar as crianças a sentir a presença do Espírito Santo se a criança não entende por que está ali no culto. Se ela não entende o porquê que ela saiu da casa dela para ir até um templo, para ir até um encontro com as crianças. Ela tem que entender que ela não foi ali só para se reunir com os coleguinhas, porque para fazer algo diferente. Ela tem que entender que ela tem um propósito. Ela saiu da casa dela para louvar a Deus, para cultuar, para oferecer o melhor dela para o Senhor Jesus. Ela tem que ter uma referência, ela tem que ter um motivo de ela estar na casa do Senhor Jesus. E como que ela vai entender isso? Quando você apresentar a ela o plano perfeito, o plano da salvação que está lá em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo, que entregou o seu único filho, né, para morrer por nós. E ele diz mais que todo aquele que nele crê será salvo. Então as crianças, elas precisam entender esse plano da salvação e tem muitos recursos que você pode utilizar para levar esse plano da salvação. Você precisa conhecer esse plano da salvação para passar para as crianças. Em todas as histórias que você for falar da história bíblica, inclua no final esse plano da salvação. E eu sempre costumo, em todas as minhas ministrações nas igrejas, eu sempre levo. Porque ali no meio das crianças, tem crianças que estão visitando a igreja pela primeira vez, tem crianças que estão ali sedentas por conhecer a Jesus, que vem de um lar que não é cristão. E tem crianças no meio, já nasceram no evangelho, mas que não têm ainda essa experiência de saber o que é a presença do Espírito Santo. E muito menos, às vezes, elas têm esse discernimento de saber o porquê, qual o motivo que estão ali. Então, eu sempre falo para elas. E olha só, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, que a gente pode começar falando para as crianças, ó, que foi preparado para elas um lindo céu, um céu com ruas de ouro e de cristal. E esse céu está aguardando. Lá pode morar todo aquele que crê em Jesus e confessar diante do Salvador seus pecados. E esse céu não vai ter dor, não vai ter lá enfermidade, não vai ter morte. E a gente começa a citar tudo aquilo que elas vão encontrar lá no céu, que elas serão recebidas pelo próprio Deus, né? Que lá haverá alegria. Então a criança, ela começa a visualizar aqui aquilo que ela tem sede, aquilo que ela está passando. Às vezes a criança, ela vem de um lar
que é escravo do inimigo, um lar que ali há vícios, a gente alcoólatra, ali a gente viciada em drogas, ali há pessoas que tratam mal com palavras, que tem crianças oprimidas. Então aquela criança, quando ela começar a ouvir você falar com tanto desejo, com tanta alegria do reino dos céus, ela vai falar, olha, é isso que eu quero para minha vida. Nossa, eu quero esse céu, né? E você vai começar a falar, ó, que elas vão encontrar um lindo céu, que lá não haverá tristeza, não haverá dor, só haverá alegria, que lá vai ter um banquete esperando por elas. E começa a falar com sede do dia que você vai encontrar com Cristo nesse céu, e as crianças vão sentir esse desejo de um dia conhecer esse céu. E aí, o que vocês podem fazer também? Apresentar, né, o reino dos céus às crianças. Depois você pode falar para as crianças que elas estão ali, sabe por quê? Porque um dia alguém, ó, morreu por elas numa cruz, derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados. Que Jesus foi preso numa cruz, que foi crucificado, porque os homens, eles eram maus e não queriam reconhecê-lo como Cristo. E por isso veio o pecado, e o pecado começou a entrar no coração dos homens, deixando escravos, ó, deixando cheios de tristeza, deixando com o coração sujo, doentes. E você vai falar um pouquinho sobre as consequências do pecado, o que o pecado pode trazer na vida das crianças. E aí, ó, você vai dizer que quando vê o homem estar acorrentado pelo inimigo, não consegue se libertar dos vícios, não consegue voltar para a casa do Senhor, esfria o coração, o Espírito Santo se afasta, porque ele não habita em lugar sujo, né, em coração sujo. E aí, meus amores, vocês vão continuar pregando esse plano da salvação e falando que houve alguém que se entregou por mim, por vocês, crianças, para perdoar os nossos pecados. E é por isso que estamos livres, que hoje somos livres, que hoje podemos estar aqui na presença do Senhor e que há um lugar preparado para todo aquele que nele crê e que em Cristo nós podemos encontrar salvação. E aí você vai falar sobre tudo que Jesus sofreu na cruz. Você vai falar que ele levou sobre ele as nossas dores. E aí eu tô resumindo porque eu tô dando um exemplo de como você pode levar esse plano da salvação para suas crianças. E você vai dizer que elas não se preocupem, sabe por quê? Porque a cruz está vazia. Porque muita gente acha que ele ainda está preso numa cruz, pregado na cruz, mas ele ressuscitou. E olha só, ao terceiro dia, quando foram procurar o corpo de Jesus no túmulo, o túmulo estava vazio. Por que o túmulo estava vazio? Porque ele ressuscitou, né? E aí você vai falar sobre que Cristo ressuscitou, o túmulo está vazio, ele não está mais pregado numa cruz, e que ele nos disse, ele nos garantiu que ele está lá nos céus, cuidando de mim, cuidando de você, criança. Ele está lá e ele ouve as nossas orações. E você vai dizer para as crianças que Cristo disse que ele está lá no céu, mas ele deixou aqui na terra, sabe quem? O amigo Espírito Santo. E é nessa hora que você vai apresentar o Espírito Santo para as crianças, né? Porque você vai dizer que o Espírito Santo, ele é o nosso amigo. Ele é aquele que nos consola na hora da dor. Ele é aquele que está ao nosso lado quando estamos tristes. Ele é aquele amigo que nos direciona para o caminho certo, que nos mostra a verdadeira verdade. É aquele que cuida da gente quando achamos que estamos sozinhos. E você vai começar a apresentar esse amigo Espírito Santo para as crianças como o amigo que está o tempo todo junto com elas. E você vai ver que as crianças vão começar a ter desejo pela busca da presença do Espírito Santo. E você vai dizer que essa conexão com Deus, esse encontro com Deus, essa presença de Deus pode estar no coração daqueles que desejarem. E por isso as crianças estão na igreja. É por isso que as crianças estão no culto. É por isso que elas saem da sua casa. E elas são a igreja quando elas voltam para casa. Que elas continuam sendo a igreja. Porque elas fazem parte do corpo de Cristo. E elas precisam também em casa serem alimentadas por essa palavra. Porque a palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos.
e ela nos guiará, ela nos direcionará para o caminho certo, para o caminho da salvação. Então, esse é o resumo do plano perfeito. E você vai levar essa palavra para as crianças sempre que você for levar a palavra, seja qual for a história bíblica que você for levar para as crianças, você nunca vai esquecer de falar sobre o sacrifício da cruz, sobre a mensagem da cruz. Porque muita gente, na atualidade que nós estamos vivendo, as pessoas têm esquecido da mensagem da cruz, tem se pregado tanto sobre prosperidade, tem se pregado tanto sobre aquilo que a gente precisa, das nossas necessidades, e não se tem pregado mais sobre o plano da salvação, sobre a cruz, sobre a mensagem da cruz. Então, que você possa ser esse canal de levar a mensagem da cruz para a vida das suas crianças, que elas saiam com vontade. Nunca esqueçam de fazer o apelo, viu? Nos cultos, não esqueça de fazer o apelo, que as crianças possam receber esse Jesus como Salvador da sua vida. Porque tem criança ali que está com sede de receber essa presença. E que você possa ser um líder que coloque em primeiro lugar na sua vida a mensagem dessa cruz. Ó, que você possa dizer assim, ó: sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Cante aí comigo, vai. Levarei eu também minha cruz. Até o quê? Até por uma coroa trocar. Aleluia! Que seja esse líder, seja esse pastor de crianças que leve esse desejo de adoração à vida das suas crianças, do seu ministério. Aleluia! Glória a Deus! E aí o terceiro tópico e último é: ensine as crianças a falar com Deus. Essa é a terceira parte importante que eu separei aqui de tópico para que você entenda. Para levar as crianças à presença do Espírito Santo, é necessário ensiná-las a falar com Deus. Meu Deus, gente, deixa eu fazer um desabafo com vocês. Tem igrejas, esse ano de 2022, pela graça e vontade do nosso Senhor, Deus nos levou a mais ou menos umas 100 igrejas para estar ministrando a palavra do Senhor. E cada igreja que a gente vai, a gente percebe nitidamente quando as crianças têm diariamente na igreja, têm sido trabalhadas com essa busca incessante pela presença do Espírito Santo. É notório quando a gente chama as crianças para fazer aquele momento de clamor, de oração, a gente percebe, as crianças já vêm chorando, as crianças já vêm com sede de sentir a presença do Espírito Santo. Não precisa o pregador fazer muita coisa, não. A presença do Senhor já desce ali no ambiente. A existência do Espírito Santo já é real ali na presença no meio das crianças, porque elas já vêm preparadas, elas já vêm com o coração querendo receber, querendo transbordar. Agora, tem lugares que a gente passa que, meu Deus do céu, a gente fala: Espírito Santo, tenha misericórdia, desce aqui neste lugar. Aí o Espírito Santo vem e fala assim: tia Ellie deu bem que queria, mas não tem espaço para mim aqui, eu não tô conseguindo entrar porque não tô sendo chamado, convidado. E o Espírito Santo, ele não é invasor, ele não invade, ele vem quando nós convidamos. Então, tem crianças que ficam assim, ó, de olho aberto, olhando para todo mundo, olhando para todos os lugares, mas não consegue fechar os seus olhinhos e se conectar aos céus, não consegue, não sabe falar com Deus do seu jeitinho e não sabe, gente. Então, isso dói no meu coração, sabe? Porque eu sei que eu tenho convicção do ministério que Deus me chamou. Eu sei que você aí tem também essa convicção do ministério, da importância da grandiosidade desse ministério. Então, a gente fica triste quando a gente vê isso, sabe? As crianças não sabendo falar com o papai do céu. E a gente sabe que isso começa dentro de casa. O papai e mamãe chamando a criança para orar, para falar com Deus. Papai e mamãe ensinando a criança a orar antes de dormir, agradecendo pelo alimento. Mas tem muitas crianças que vêm desnutridas de casa porque, infelizmente, ainda tem muitos papais e mamães que
têm um egocentrismo espiritual, que acham que só eles precisam receber, eles esquecem de transbordar sobre as crianças também essa presença. E as crianças, às vezes, a transferência dessa responsabilidade vem sobre você, líder. É isso mesmo, não é verdade? Estou falando a verdade? Vem sobre as líderes a responsabilidade de ensinar a palavra, de ensinar a criança a orar. Mas façamos a nossa parte, né? Façamos a nossa parte. Façamos aquilo que você semear, você também vai colher sobre a vida das crianças. Então não desista, não desanime, continue batendo na tecla, continue persistindo, deixa Deus te usar, sabe? De forma tremenda aí na sala com as crianças, no culto Kids. E vamos lá, através da oração, ensine as crianças a fazer a sua oração simples. A oração da criança é uma oração simples. Ensina a criança a orar do jeitinho dela e fale que o Papai do Céu vai responder a oração dela. Deixa eu contar um testemunho aqui para vocês. Teve uma situação de uma criança na salinha em que, no final, ao encerrar o culto Kids, aí as tias perguntaram, as crianças, vocês têm um pedido de oração? Gente, é interessante. Procurem sempre perguntar no final do culto se as crianças têm algo a pedir na oração. Às vezes a gente falha em não perguntar, mas as crianças têm pedidos de oração, pode ter certeza. E você vai se surpreender quando você escutar esses pedidos, porque elas estão ali, ó, com eles guardadinhos. E muitas vezes não colocam para fora porque não são motivados a fazer isso. Então aquela criança, ela disse, tia, eu tenho um pedido de oração. Eu queria muito que a minha mãe tivesse mais tempo de brincar comigo, porque a mamãe tem um nenenzinho novo, né, em casa, e a mamãe não tem tempo de cuidar de mim, só do meu irmãozinho, de brincar comigo. Aí a tia falou assim, olha, se você falar isso para Jesus, Jesus ouve a oração das crianças e ele pode fazer a sua mãe entender a importância de também te tirar esse momento para brincar com você. E ali chamou todas as crianças e ela ali com lágrimazinhas nos olhos começou a orar, porque quando a criança põe as lágrimas para fora, ela está expondo também os seus sentimentos naquelas lágrimas. Naquelas lágrimas saem sentimentos. E aí, quando estava encerrando, quem é a primeira mãe que bate na porta para poder entrar, para buscar o filho? A mãe da menininha. E quando a mãe entrou com o bebezinho do braço, a tia mais do que depressa pegou o bebezinho do braço e falou assim, gente, ainda dá tempo da gente colocar uma canção aqui e louvar o Senhor juntos. E aí a mãe entrou e falou, vai mamãe, vai louvar o Senhor com a sua filha. E a mãe se interagiu ali no meio daquele louvor com as crianças. E o rosto daquela menina se transformou, era um rosto de alegria, porque ela estava tendo um momento dela com a mãe dela naquele momento, e ela entendeu que naquele momento, tão rápido, a oração dela subiu ao Pai, e Deus já respondeu a oração dela. Então, dê testemunhos, sabe? Fale para as crianças que Deus ouve e responde a oração das crianças. E sempre conte testemunhos para que elas se sintam motivadas a buscar a presença do Espírito Santo e a fé delas seja estimulada. Amém? E vamos lá, a intercessão. Outra coisa, vamos lá. Segundo ponto, louvor cristocêntrico. Se você quer que as crianças sintam a presença do Espírito Santo, pare de colocar louvores vazios, com palavras vazias, gente. As crianças de hoje estão muito avançadas, elas querem realmente sentir a presença do Espírito Santo. Mas se você colocar lá a dança do pinguim, a dança do sapo abençoadão, colocar lá o tchutchuê, as crianças vão se divertir, não vão? Vão. Mas essas músicas, elas têm a capacidade de levar as crianças a sentirem a presença do Espírito Santo? Não. Em culto de kids, em culto de criança, não se faz brincadeira. Há um momento apropriado para isso, certo? Às vezes é um evento diferenciado, na EBD ou na EBF, tem um momento específico para uma tarde de brincadeiras, de louvor com as crianças. Aí tudo bem, eu não sou contra colocar esses louvores. Mas para o culto mesmo, sabe aquele culto mensal ou aquele culto kids lá que você faz paralelo com o culto dos adultos no templo, sempre coloque louvores que conectem a criança à presença do Espírito Santo. Então, vamos colocar aí um louvor de gratidão, vamos colocar aí um louvor
Eu quero viver algo novo, né? Uma música que eu gosto de usar muito nas ministrações. E as crianças, elas realmente se entregam na presença do Senhor Jesus. Escute, nós não fomos chamados para entretenimento. Nós não fomos chamados para sermos animadores de palco. Nós fomos chamados com a missão de levar ao coração das crianças a palavra da salvação. Nós temos uma missão nesta terra. E quando nós entendemos esse propósito, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente começa a ter uma visão de águia. A gente começa a enxergar um mundo espiritual. Porque quando vocês chamam as crianças para orar por elas, para aquele momento de clamor, você está em batalha espiritual. E o mundo espiritual, ele é real. Ele existe. É real. Você sabe quantas crianças naquele momento do clamor... Quantas crianças estão enfrentando uma batalha espiritual naquele momento? Quantas crianças naquele momento estão passando por guerras contra demônios territoriais que acham legalidade para entrar dentro dos seus lares e que levam à rejeição, que levam um sentimento de rejeição, de abandono? Quantas crianças vivendo orfandade de pais vivos? Quantas crianças doentes, precisando de cura da alma, com depressão, com crise de ansiedade? Quantas crianças precisando de libertação? Tem muita gente que acha que criança não fica endemoniada, mas olha, fica sim, viu? Eu tenho experiências para contar. Já vivi situações de conflitos, de guerras espirituais. E uma outra live eu posso fazer sobre batalha espiritual e compartilhar com vocês essas experiências e a gente falar sobre essas questões, porque eu acho muito importante o líder do Ministério Infantil, quem pastoreia crianças, estar atento o que é batalha espiritual e como e quais armas você usar para vencê-las. E isso aí pode ser um tema de uma próxima live, o que vocês acham? E... quantas crianças estão ali com traumas porque sofreram abusos? Então, naquele momento que você está ali num clamor com as crianças, você é instrumento de cura sobre a vida delas. Você está entendendo? A importância da sua importância, líder, no pastoreio de crianças, a sua importância na frente de um ministério infantil. Quantas crianças precisando de um abraço? Quantas crianças precisando que você olhe para ela com o olhar de Jesus? Aleluia! Quantas crianças precisam de um pouquinho mais de atenção, de um pouquinho mais de oração. E quantas vezes eu terminei ministrações nas igrejas e no final as crianças vêm até hoje pedindo oração, me chamando em particular e querendo contar coisas que estão sofrendo. E ali a gente levanta um clamor com as crianças e depois aqueles casos mais específicos, a gente passa para a liderança para continuar cuidando. Então é isso, elas precisam ver em vocês, sabe? O Espírito Santo em vocês. Elas precisam ver em vocês remédio. Elas precisam ver em vocês pessoas que elas possam ter confiança. Gente que cura gente, sabe? Sejam bálsamo na vida dessas crianças. Sejam remédio na vida dessas crianças. É para isso que você foi chamado, entende? É para isso que você foi chamado. Você foi chamado para ser cura, remédio, instrumento de cura e de remédio na vida delas. Aleluia, glória a Deus. Quantas vezes a gente lidar com situações que a gente acha incapaz de lidar, mas Deus nos capacita. E saiba que você tá ali. Gente, por favor, se atentem. Todos os cultos que vocês forem fazer de crianças, tenham em alvo, em primeiro lugar, almas, tá? Vocês estão vendo almas para Cristo. Vocês estão vendo ali, ó, cordeirinhos que estão em formação. Eles serão os líderes de amanhã. Então, eles precisam ter experiências com Deus. Eles precisam encontrar verdadeiramente com esse Deus na vida deles, ser cheios dessa presença. Quantas crianças a gente escuta o testemunho quando adultos que aceitaram Jesus quando crianças e conseguiram depois ganhar os pais para Cristo, né? Ganhar as famílias para Cristo, porque elas tiveram um real e verdadeiro encontro com Ele. Então, estabeleçam propósitos de oração.
tá? Líderes, pastores de crianças, estabeleçam propósitos de oração em vida das crianças. Ore antes, consagre antes de ir ao culto, sabe? Tenha uma vida de comunhão com Deus. Eu acredito na geração do avivamento, sabe por quê? Porque aos 9 anos de idade, eu tive batismo com o Espírito Santo. Eu lembro da igrejinha velha. Sabe aquela igrejinha velha? Que talvez as gerações de hoje não vão entender o que a gente está falando. Aquela igrejinha velha onde eu lembro que o meu avô paterno, ele era um homem cheio da presença de Deus. E quando ele, hoje já descansa nos braços do Senhor, quando ele era convidado para fazer uma oração, era uma oração. Em 5 minutos de oração, a igreja estava sendo batizada com o Espírito Santo, a igreja estava sendo renovada, o poder de Deus caía sobre nós, sabe? E eu fui batizada num congresso de jovens, aos 9 anos de idade. Quando a minha mãe viu, a minha mãe estava lá, comigo no colo, no púlpito, transbordando da presença de Deus. E os músicos não conseguiram continuar tocando, porque tamanho era a glória de Deus sobre eles. Onde estão a geração da igrejinha velha? Onde está a geração da igrejinha velha? Tem alguém aí que fez parte dessa igrejinha velha, que faz parte nos dias de hoje, que não deixou essa chama se apagar? Tem alguém aí cheio da presença do Espírito Santo? Não deixa esse fogo se apagar nessas gerações. Eu acredito na geração do avivamento. Eu acredito em crianças batizadas com o Espírito Santo. Eu acredito nessas crianças que vão falir o inferno, porque estão tendo contato, estão tendo experiências com Deus. Eu acredito. Eu acredito em líderes cheios do Espírito Santo. Líderes motivados que impactarão toda uma geração de crianças. Busque a Deus por isto. Busque a Deus por isso. Diga: Deus, eu quero ser um líder que vou impactar a geração de crianças a qual eu pastoreio. Quero ser esse líder que faz um diferencial na vida das minhas crianças, dos meus cordeirinhos. Seja um líder com sede de buscar a presença do Espírito Santo e de gerar uma geração de avivamento. Deus conta contigo. Deus conta com você. Se coloque à disposição. Busque mais, ore mais, jejue mais. Busque mais a presença do Senhor e você verá. Não fique colocando expectativas em pregadores somente no culto de congressos de crianças. Não deixe para as crianças sentir a presença de Deus só no congresso de crianças, sabe? Elas têm que sentir todo o culto. Elas precisam buscar a presença dele todo o culto. A gente coloca um louvor de adoração a Deus, convida as crianças para levantar as mãos, convida elas, ora pela sua família, ora pelos seus sentimentos, pelos seus sonhos. Vai, convida as crianças, desperta as crianças a fazer a sua própria oração, do seu jeitinho. E vocês vão ver crianças cheias do Espírito Santo. E vão ser marcadas por ele, assim como eu fui marcada pela presença dele até nos dias de hoje. Eu não sei viver sem a presença do meu amigo Espírito Santo, porque ele é aquele que está conosco. É aquele que, quando você está cansado e desanimado, ele diz: não pare, te dou força, te renovo. Não pare, não pare. Deus está dizendo para pessoas aqui hoje: não pare. Por mais que você se ache um menorzinho, por mais que você se ache incapaz, por mais que você ache que é impossível, para Deus nada é impossível. Ele dá condições, ele supre as necessidades, você só basta se colocar à disposição. Você só basta se colocar na presença dele. Porque olha só que presente, que coisa linda aqui, ó. Essa aqui é a minha caneca da Adit, do congresso lá em São Paulo. Que a tia Ângela nos presenteou ali. E olha que mensagem linda aqui, ó. Bem pertinho aqui pra você ver, ó.
Aqui, ó. Salmos 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Diga assim, eu creio. Ele agirá em seu favor. Ele agirá em favor do seu ministério. Ele agirá em favor das suas crianças. O Senhor é conosco e o Espírito Santo está acessível a todo aquele que clamar, a todo aquele que quiser receber. E quando ele chega com transformação, ele chega com cura, ele chega com libertação. Então, meus amores, eu encerro por aqui esta live, agradecendo a Deus por sua presença, agradecendo a Deus porque você está aqui, porque você é um líder que está disposto a aprender mais e mais, é um líder que está disposto a buscar mais e mais a presença desse Deus e se colocar como ferramenta, como flecha na mão do valente, para ganhar almas para Cristo, para formar líderes, os futuros líderes desta casa. Glória a Deus. Louvado seja Deus por sua vida. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe seu ministério, abençoe seus pastores, abençoe a sua igreja. Deus é contigo. Leve as crianças à presença do Espírito Santo e você seja o primeiro a transbordar nessa presença. Amém? Deus abençoe. Obrigado por estar conosco nesta live. E eu encerro aqui agradecendo e dizendo que vai ter mais lives, tá? Se quiser depois, pode mandar no meu direct. Aqui abaixo dessa mensagem eu vou deixar salva. Deixa aqui sugestões de temas para as próximas lives, temas que vocês têm curiosidade, que vocês gostariam de saber melhor, de compartilhar experiências também. Deixa aqui sugestões para as próximas lives. No meu direct ou aqui abaixo da mensagem que vai ficar salva. A gente vai voltar em breve, estarei divulgando novas datas. Vamos fazer mais uma sessão aí de uma semana de lives, como foi essa semana. Foram 3 lives, tudo salvo aqui para quem quiser assistir, tá bom? E eu quero convidar vocês para capacitação Avivadas para Multiplicar, que estará acontecendo no dia 4 de fevereiro, na ADEG, de Planaltina, Goiás. Quem mora em Planaltina, Goiás, pode fazer sua inscrição. Tem o cartaz no meu feed, vou estar sempre divulgando. Se você mora longe, não tem como estar presencial, olha a novidade. Você pode fazer a inscrição e você vai acompanhar a capacitação ao vivo, tá? Eu estarei lá ministrando e lá tem os temas bem bacanas, bem atuais. E você pode ser abençoado através dessa capacitação no Aviva Kids. Eu creio que a presença do Senhor se derramará naquele lugar. E você pode assistir ao vivo. Me pergunte como, saiba mais e estará disponível para você. Tia Elis está com agendas para ministrações abertas. Quem tiver interesse aí em estar levando Tia Elis no seu congresso de crianças, pode nos procurar, tá bom? Que estaremos à disposição, já estamos fechando algumas agendas para treinamentos de líderes, para congressos de crianças. Estou à disposição das igrejas porque eu fui chamada para servir e sirvo com alegria ao Senhor. Deus abençoe, fique com Deus, um beijo no coração. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigada por estar conosco nestas lives dessa semana e até as próximas, se Deus quiser. Beijo no coração, paz de Cristo, fiquem com todos com Deus. Amém?